Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 166. E hoje nós estamos iniciando um novo capítulo, o capítulo 4, Pluralidade das Existências. E agora nós vamos tratar do subitem que é reencarnação. Então, até a semana passada, nós estávamos nos referindo ao momento da desencarnação, quando o espírito deixa a matéria e retorna para o plano espiritual. Agora nós vamos fazer o processo inverso. Vindo da espiritualidade, o espírito vai retomar a vida material. Então, para quê? Qual é o objetivo das reencarnações? E Kardec, então, vai fazer o estudo nesse sentido. Vamos lá, questão 166. Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Então, o propósito da reencarnação é nos dar oportunidades para que, vivenciando novas experiências, possamos evoluir e nos transformando. Então, Deus é muito paciente. Ele nos criou simples e ignorantes e vai nos oferecendo essas encarnações sucessivas para que possamos nos depurar. A cada consequência dos erros do passado, a lei de causa e efeito, nós vamos tendo encarnações diferentes à medida da nossa necessidade. Então, o principal objetivo da reencarnação é a evolução, é o progresso. 166A. Como a alma realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? A alma, ao se depurar, sem dúvida sofre uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corpórea. Muitas das situações que nós vivemos, elas têm a necessidade de vivermos de acordo com as características da reencarnação. Então, reencarnados, nós esquecemos do passado. Nós não nos lembramos dos erros e nem temos essa lembrança absoluta de por que estamos reencarnando. Nós vamos vivenciar experiências que são necessárias para a nossa evolução, de acordo com erros cometidos em outras vidas, de uma forma mais espontânea. Então, não é aquilo, eu tenho certeza que eu fiz mal a uma pessoa, então eu reencarno com muito remorso e aí vou fazer bem àquela pessoa para resgatar o meu erro. Não é assim. Nós vamos reencarnar e vamos passar pela prova. Qual é a prova? Conviver novamente com aquela pessoa. Só que como nós temos a intuição dos erros cometidos e o desejo de vencer as nossas imperfeições que provocaram esses erros, então, espontaneamente, nós vamos agir de uma forma diferente. Por isso, na reencarnação, nós vamos ter os méritos pelas conquistas, pela nossa evolução. Então, não vamos fazer uma troca. Estou fazendo bem àquela pessoa porque na outra encarnação eu fiz mal a ela. Eu tenho convicção disso, então eu preciso me redimir. Vou fazer uma troca. Não é assim. Eu vou encontrar com essa pessoa na minha nova encarnação e de uma forma espontânea desejar fazer o bem ou o mal. Eu posso sucumbir diante da prova e voltar a errar. Como eu posso me redimir? Por isso a prova. Eu já tendo o conhecimento, já tendo experimentado as consequências dos meus erros, eu vou reviver aquela situação de uma forma diferente e podendo evoluir com a experiência nova que a misericórdia de Deus me concedeu. 166b. A alma passa, portanto, por muitas existências corpóreas? Sim, todos nós temos muitas existências corpóreas. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância, em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então, como eu disse agora há pouco, são muitas reencarnações. Desde o estado de ignorância total, que foi quando nós iniciamos o nosso processo evolutivo, criados por Deus, até esse momento já vivemos muitas experiências. Erramos, acertamos, fomos evoluindo. A ideia de uma única existência e que nós somos criados ao nascer e terminamos a nossa oportunidade de vida ao morrer, remetendo os bons para o paraíso, os maus para o inferno e aqueles que são recuperáveis para o purgatório, essa situação ela foi trazida pela incompreensão das pessoas.
e por decretos construídos pela Igreja Católica proibindo a reencarnação. Então, as pessoas têm as convicções religiosas e nós temos que respeitá-las. O mais importante é que a grande maioria da população do mundo deixou de ser materialista. Então, a grande maioria acredita que após o corpo a vida continua. Eles não compreendem ainda o processo da reencarnação, só o espírita e algumas outras religiões que aceitam a reencarnação. Mas, já tendo essa ideia de que a vida vai continuar, já é um passo importante. 166c. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro. Em outras palavras, que ela reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Então, para nós espíritas, a reencarnação é um processo natural e ele vai ocorrer de acordo com a nossa necessidade evolutiva. Em que condições eu vou reencarnar? Naquelas que eu necessitar, com o corpo que eu preciso para vivenciar as provas que vão me ajudar a me tornar uma pessoa melhor. Então, a reencarnação é algo que nós temos a convicção, né, pela justiça de Deus. 167. Qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Então aqui ele aborda dá um primeiro passo para falar da justiça. Então, se nós não compreendêssemos que já vivemos outras vidas, olhando para as diferenças que existem na nossa sociedade, teríamos muita dificuldade de aceitar que Deus é infinitamente justo e bom, que Ele é misericordioso. Justamente por causa das diferenças que existem nas condições de vida das pessoas. Então, considerando que, como disse Jesus, a cada um de nós é dado segundo as suas obras, então as reencarnações elas vão ocorrer de acordo com as nossas obras. Elas são consequência daquilo que nós fizemos. Mas nunca vamos esquecer da misericórdia do Pai, que vai nos colocar em condições para que possamos vencer as nossas imperfeições. Então, a lei de causa e efeito não é crime e castigo. Eu cometi um erro na vida passada e Deus está me castigando nesta vida. Não é isso. A lei de causa e efeito é educativa. Então, nós vamos colher as consequências dos nossos erros com o objetivo de nos tornarmos melhores, de não errar de novo e ir transformando na busca da perfeição para a qual nós fomos criados. O número 168. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo adiante na estrada do progresso. Quando se despoja de todas as impurezas, não mais necessitará das provas da vida corpórea. Então, nós vamos ter tantas encarnações quantas forem necessárias para que a gente consiga evoluir. Então, nos lembramos do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha nos traz alguns desafios, né? A sermos pobres de espírito, humildes, sermos misericordiosos, sermos brandos, sermos pacíficos, termos puro o nosso coração, quer dizer, controlando os nossos pensamentos, tendo sempre bons pensamentos. Esses são os objetivos. À medida em que nós formos vencendo esses objetivos, a necessidade da reencarnação vai diminuindo. Então nós vamos tendo corpos mais deletérios, mais suaves, em vidas com menos sofrimentos. Por que eu digo sofrimento? Porque a vida do corpo físico ela é penosa. O corpo necessita do alimento, do agasalho, enfim. Nós temos uma série de necessidades para viver encarnados. E à medida em que nós não precisarmos mais desses obstáculos, então teremos um corpo mais sutil, uma vida melhor. É esse o conceito do número de encarnações que nós teremos. Nós vamos ter tantas quantas forem necessárias para que possamos encontrar a pureza, a depuração. 169. O número de encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não, aquele que caminha depressa se poupa a muitas provas. Todavia, essas encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito.
Então vejam, nós vamos reencarnar muito. Por quê? Porque o progresso é infinito. É algo que, não que seja inatingível, mas é um conceito de longevidade muito grande. Então, quantas encarnações nós vamos ter? Depende da nossa vontade. Como eu usei o parâmetro do Sermão da Montanha, à medida em que nossas atitudes e ações elas estiverem mais próximas daqueles conceitos trazidos pelo Evangelho, mais próximos da perfeição nós estaremos. E aí as encarnações vão diminuindo. Mas só deixaremos de reencarnar quando tivermos alcançado essa perfeição. Se não me engano, é a última questão. A questão 170. Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? Em espírito bem-aventurado, em espírito puro. Então, quando nós conseguirmos trazer o evangelho do conhecimento para a prática e nos tornarmos pessoas voltadas para o bem na prática da lei do amor, então não vamos necessitar mais de provas nem de expiações. Nós não vamos necessitar do corpo físico, porque já seremos espíritos puros. E como espíritos puros, trabalhadores em benefício daqueles que ainda não o são, como o próprio Cristo foi ou é em relação a nós. Jesus é um espírito puro, mas ele governa o nosso planeta, aceitou essa missão para nos ajudar a encontrar o caminho. Se fez carne, caminhou entre nós, nos dando o exemplo de como nós devemos nos comportar, não só trazendo o conhecimento que é o Evangelho, mas vivenciando cada passo do Evangelho e para servir de exemplo e modelo para que nós possamos aprender através dele e ir nos depurando. As encarnações são sucessivas e são de acordo com a nossa necessidade. Então, meus irmãos, é preciso ter muita gratidão a Deus pelo momento em que vivemos, porque hoje vivemos a melhor encarnação que podíamos ter. É o melhor corpo que nós merecemos ter. É a melhor família que nós merecemos ter. Então precisamos ter esse senso de gratidão, porque assim estaremos reverenciando a misericórdia de Deus, que nos oferece sempre o necessário a cada momento da vida. Vamos à nossa prece? Mestre Jesus, vós que sois todo poder e bondade, derramai vossas bênçãos sobre nós, Senhor, que possam ser retirados todos os fluidos impuros, que possam ser retirados em vosso nome, nos trazendo serenidade e paz nesse momento. Mestre Nazareno, vós que sois todo amor e bondade, auxilia-nos, Senhor, a encontrar o bom caminho. Fortalece-nos para que, conhecendo o vosso Evangelho, tenhamos a força de vontade necessárias para superar as nossas imperfeições e caminhar segundo a vossa vontade. Muito obrigado, Mestre Jesus, por mais esses momentos em que pudemos ter convosco. Que as vossas bênçãos possam invadir os nossos lares, os nossos corações e que nos tornemos, Senhor, pequenos instrumentos da vossa vontade. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.